Olha que coisa curiosa. Então, por exemplo, recentemente eu escrevi, agora vai ser em setembro, publiquei um artigo lá na minha coluna na Folha de São Paulo sobre as possíveis maneiras como a humanidade pode acabar. E uma das formas, assim, é uma área que eu conheço, falo com as pessoas, blá, e uma das formas é assim, a taxa de fecundidade está caindo. Então os humanos estão se reproduzindo menos. Apesar do mundo estar chegando em 8 bi, o que a gente está fazendo é envelhecendo e diminuindo. Agora pensa o seguinte, imagina que a gente começa a editar gene bastante, até o ponto da gente gerar uma subespécie diferente da nossa, com a qual a gente não se reproduz. A partir do momento que a gente não se reproduzir, a gente vai ter uma segunda espécie. Imagina que a nossa espécie, seja qual for a razão, ela começa de fato a acelerar essa curva de redução na fecundidade. Ou seja, a nossa espécie pode ir sumindo e surgir uma nova espécie, não pela dor, mas pelo amor, ou na verdade pela falta do amor, entendeu? Então isso é muito possível. Não que eu acho que isso seja uma grande catástrofe, tá? Eu acredito piamente é foda, mas eu acho que a enorme probabilidade da nossa espécie acabar. Pelo simples fato que 99% das espécies que surgiram até hoje já subiram, então entrar em extinção. Por que raios? Que essa aqui não. Eu acho que ela vai também entrar em extinção em algum momento. Porque nenhuma outra desenvolveu o cérebro como a gente desenvolveu também, né? Tudo bem, pode ser, mas por outro lado, se você olhar do ponto de vista da relação com o ambiente, a adaptabilidade humana não é tão alta. Como assim, cara? A gente simplesmente se espalhou pelo planeta inteiro. Então tem 8 bi humanos. Você já viu quantos vírus tem? Você já viu? Você tem cepas que estão vivas há bilhões de anos. O Homo sapiens tem 100 mil anos. É nada. Entendeu? Não, cara. Mas isso não quer dizer que a gente não possa taquear por 1 bilhão de anos. Exatamente. Pode ser que a gente esteja, mas existe um argumento para dizer que a gente desaparece... Tô enchendo teu saco, Álvaro. Eu adoro que você me enche o saco. É só que assim, de fato, mas se a gente olhar, sabe assim, sistemicamente, vai falar, cara, a espécie humana é a espécie mais bem adaptada da história do planeta? Não. Nem a pau, mas não tá nem entre as mil. A gente não teve tempo para isso. Não é só porque a gente não teve tempo. É isso que eu acho que é a sensibilidade do nosso organismo. A sensibilidade do nosso organismo é exatamente o que o cara somos muito sensíveis. É uma puta do organismo frágil. Bem, a gente é muito sensível, mas pô, a gente consegue desenvolver tecnologias para diminuir a sensibilidade. Cara, mas e o vírus? Acabei de tomar a vacina, por exemplo, né? Sim, concordo, mas se soltar assim, você ali na Amazônia, já você morre em 2 dias. Tá, pô, mas só que eu não tô, né? A gente evoluiu para não estar sozinho. Tá bom, né? Isso é uma grande verdade. Você criou uma condição para você. Mas eu ainda assim acho que a gente é mais sensível. Por exemplo, se você pegar os micro-organismos, assim, a capacidade... Cara, tem micro-organismo que existe simulação mostrando que ele pode viver em Marte. Entendeu? Cara, é um nível de resistência absurda, cara. Absurda. Uma capacidade de proliferação em muito pouco tempo surreal. Então, assim, isso olhando... e aí você olha em perspectiva, tipo, esses 99% são todos multicelulares. Todos os multicelulares são mais frágeis do que os unicelulares, para começar, entendeu? Então, você olha em perspectiva, você fala, cara, a gente é uma espécie ultra multicelular, altamente complexa, frágil, tanto que a graça da saúde é justamente assim, cara, puta espécie frágil, você ser forte, cara, é a coisa mais difícil do mundo, porque a porra é uma espécie muito frágil. E aí, entende? Aí, por que essa espécie não vai acabar? É muito difícil imaginar isso. Mas principalmente na teoria que o Álvaro disse sobre a questão da reprodução, né? Exatamente. Sim, a espécie que além de tudo está declinando. Isso é fato. A gente vem reduzindo cada vez mais a reprodução. Mas eu acho que à medida que... Vamos lá. Se acontece, a gente vai parar num cenário como que o Álvaro propôs, que é o de uma subespécie que não se reproduz mais com essa e tal. E a gente... Eu acho que a percepção de quem... É que continuou, concordo. É que continuou. Tá certo. É que eu não acho essa não é a principal forma para a extinção humana. Não acho a mais provável. Qual que é a mais provável? Então, eu diria que você tem 3 grandes possibilidades de extinção humana. Tá? Para começar é o seguinte, quando a gente fala em extinção humana, a gente está falando da eliminação da espécie. A eliminação da espécie como um evento único, ela sequer é a coisa mais provável. Não é. O mais provável é que exista em algum momento um cataclisma civilizatório. E dentro do cataclisma civilizatório, ou seja, morre mais de 1 bilhão, 2 bilhões de pessoas, ou às vezes mais 4 bilhões, seria metade do mundo hoje em dia. Me dá um exemplo e a partir do cataclisma civilizatório, a gente de fato tem uma dissolução
das estruturas sociais e aí sim o fim da espécie. Ou seja, não é que acaba de... Essa ideia que, entendeu, como dinossauros que miram sob meteoros, é muito difícil que isso aconteça. Então então, por exemplo, como que o cataclisma civilizatório pode acontecer, né? Imagina a seguinte coisa, cada vez mais tá fácil, através de edição genética, etc. tal, você também criar patógenos, ok? Sim. A gente tem uma discussão séria, até hoje não está bem resolvido, qual é a origem do SARS-CoV, né, 19. Enfim, eu não quero entrar em paranoia, mas de fato a gente sabe que os laboratórios que fazem manipulação de patógenos são centros de altíssimo risco para a humanidade. Eles têm que ser muito bem cuidados. Sim. Pensa o seguinte, tecnologia DAI. Que legal, eu posso fazer como chama aquele aviãozinho assim? Drone na minha casa, eu compro os circuitos Raspberry Pi, faço o drone. Pô, que legal, posso brincar com kit de genética, hoje em dia tem um monte desses kitzinhos, o cara faz... Tá falando do it yourself. Do it yourself. Tá. Tem um monte até CRISPR, tá? Edição genética, tem um monte de cara que faz CRISPR, que tá na internet, faz essas coisas, e é que pouco no Brasil. Tem um monte de cientista amador americano que faz, e europeu que faz e na verdade asiático também, chinês, faz uns maluquices, entendeu? Pelo amor à ciência, à experimentação, nada demais. Mas resumindo, a gente vê uma tendência DAI forte, certo? Imagina que ao invés de você atacar um país ou uma entidade com a qual você tem uma relação opositiva com um avião que vai bater num prédio, você pode soltar um patógeno altamente letal, tá? Pensa nisso. Pensa você, laboratórios DAI de núcleos que sejam terroristas ou estados, eu não quero entrar nessa questão, porque terrorista em si é uma palavra ideológica, né? O cara lá que é terrorista não se acha terrorista. Uhum. Então, não vou entrar nessa, mas imagina um grupo ou estado atacando outro país, grupo ou estado, usando patógenos sintetizados em laboratório. Guerra biológica. O problema não é nem a guerra, é uma terrorismo biológico. Tá. É o caráter descentralizado que gera a merda, entendeu? Entendi. Porque quando as coisas são centralizadas, no final das contas, a política internacional, ela serve de arena para que os dois lados não se destruam. Foi o que aconteceu durante a Guerra Fria. A lógica da destruição mútua, que era a lógica de que, cara, como é que funciona, né? Os Estados Unidos e a antiga União Soviética tinham submarinos rodando o mundo com bombas, inclusive bombas de hidrogênio, embarcadas no submarino, além de bases espalhadas, que se alguma coisa acontecesse, que efetivamente caísse bomba atômica no país, em algum dos países da União Soviética ou nos Estados Unidos, a ordem imediata era destruir o inimigo. Ou seja, no final das contas, a inibição da destruição vinha desse assurance de destruição mútua. Esse é o paradigma, entendeu? Então os caras seguraram a onda e chegaram muito perto. Por exemplo, Cuba, né? Ali a questão dos mísseis em Cuba foi uma questão muito séria. Quase teve guerra nuclear, mas não teve por causa dessa questão. Não tem esse papo de meia guerra, meia destruição. O mundo, pelo menos esses dois grandes blocos iriam para as cucuias. Então o que acontece? Você tem uma organização. Quando você não tem a organização, esse é o X da coisa. E, portanto, na descentralização, você não tem para onde negociar. Como é que eu negocio o antígeno desse troço? Não tem negociação. Eu não tenho acesso e comunicação com esse outro grupo, porque justamente é uma célula desorganizada. Pensa gente ao redor do mundo absolutamente nihilista, criando patógenos e jogando na humanidade, entendeu? Isso pode gerar um cataclismo civilizatório, uma perda de uma parte imensa, e a partir do cataclisma é fácil você imaginar guerras e outros fenômenos criados pela humanidade que acabem levando ao fim da espécie.